Caríssima e caríssimo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast de Galiano a Parolagem. Eu sou o Eduardo Silva e aqui faremos uma viagem que começa com um pouco do autor Eduardo Galeano e termina em um bate-papo com meu amigo camarada Lenine. Se você não ouviu o nosso teaser e nem o episódio anterior, dê uma conferida e conheça um pouco mais deste podcast, da ideia por trás disso tudo e um pouco desses pobres mortais Eduardo e Lenine que, por hora, tocam esta produção de Galiano a Parolagem. O texto de hoje, como os demais desta temporada, integra a obra Futebol ao Sol e à Sombra, da coleção LPM Pocket. Trata-se do capítulo O Estádio. Vamos então com o texto e, na sequência, com a parolagem, este bate-papo entre amigos. O estádio. Você já entrou alguma vez num estádio vazio? Experimente. Pare no meio do campo e escute. Não há nada menos vazio que um estádio vazio. Não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém. Em Wembley, ainda soa a gritaria do Mundial de 66, que a Inglaterra ganhou, mas aguçando o ouvido você pode escutar gemidos que vêm de 53, quando os húngaros golearam a seleção inglesa. O estádio centenário de Montevidéu suspira de nostalgia pelas glórias do futebol uruguaio. O Maracanã continua chorando a derrota brasileira no Mundial de 50. Na Bombonera de Buenos Aires trepidam tambores de há meio século. Das profundezas do estádio Azteca ressoam os ecos dos cânticos cerimoniais do antigo jogo mexicano de pelota. Fala em catalão o cimento do Camp Nou, em Barcelona. E em euskera conversam as arquibancadas do San Mamés, em Bilbao. Em Milão, o fantasma de Giuseppe Mazza mete gols que fazem vibrar o estádio que leva seu nome. A final do Mundial de 74, ganho pela Alemanha, continua sendo jogada dia após dia e noite após noite no Estádio Olímpico de Munique. O estádio do Rei Fahd, na Arábia Saudita, tem palco de mármore e ouro e tribunas atapetadas, mas não tem memória nem grande coisa que dizer. Segundo episódio, segundo texto do Galeano e agora o segundo momento de parolagem com ele, meu amigo Lenine Silva, direto de Florianópolis. Lenine, vou deixar espaço aí para você fazer a sua saudação aos ouvintes, mas já vou puxar a conversa, cara. E aí eu te mando a primeira pergunta que o próprio autor faz no início do texto, que é: você já teve a oportunidade de entrar num estádio vazio? Fala, Eduardo, tudo certo? Vou te responder, cara. Se eu já tive oportunidade de entrar num estádio vazio. Cara, eu tive duas oportunidades de fazer isso, mas não fiz. Parando para pensar aqui, cara, eu nunca entrei num estádio vazio. Mas conte-me, Lenine, que duas oportunidades foram essas? Por que passou? O que aconteceu? Cara, uma foi em Buenos Aires. Eu e minha esposa, a gente viajou, né, a passeio. E eu tive muito próximo do estádio do Boca. Só que a gente acabou não indo. Ela não gosta muito de futebol, né? Ali o estádio onde ele se localiza não é um bairro tão seguro assim. E ela falou: "Ah, eu não quero não." Eu falei: "Então tá, então vamos embora." E aí fomos embora e eu acabei não indo. Eu queria ir, mas também não queria contrariar ela e acabei não indo. E a segunda vez foi em Portugal. A gente esteve bem próximo ao estádio do Benfica. E só que era caro, né, cara?
no euro e tudo fica um pouco mais caro, né? Como a moeda estava aí, na época até estava 4,50. Aí a gente fez o cálculo, ela não gosta de futebol, no final ia ser só para mim, não para ela. Ia ser um passeio que ia ser muito bom para mim, porque eu queria conhecer, mas ela não ia querer, e a gente fez o cálculo, acabou não indo. Gastamos esse dinheiro todo em pastel de Belém. Agora eu faço a mesma pergunta a você. Você chegou a entrar alguma vez em um estádio vazio? E se entrou, qual foi a sensação? De minha parte, Lenine, eu lembro de uma história, de uma situação em que a viagem para um congresso na cidade de São Paulo, o meu grupo ficou hospedado no alojamento do Pacaembu, né, antes da privatização, da concessão aí que fizeram. Eram quartos com beliches, um negócio é, bem seco, eu diria. E o fato de dormir ali, a gente chegou bem de noite, era meia-noite praticamente. Só o fato de dormir, não estava sozinho, mas já deu para sentir esse clima do estádio. E de manhã cedo, logo cedo eu acordei, saí, fui até as arquibancadas, mas aí já tinha gente treinando. Na época o espaço ali era aberto para as pessoas darem corrida, se exercitarem, então já tinha algumas pessoas ali. Mas na arquibancada apenas eu, fiquei lá fazendo as fotos, pensando, vendo qual que seria o ângulo de visão ali de cada posição que eu pude chegar no estádio. Não foi isso. Essa talvez tenha sido a minha experiência num estádio não vazio, mas pouquíssimas pessoas. Mas eu acredito, né, que o Eduardo refere a um estádio vazio, já pensando na energia que um estádio possui. Tanto é que ao longo do texto ele vai dando exemplos aí de algumas situações de energia, de sentimentos que permanecem nos estádios após alguns acontecimentos, algumas partidas. E eu acho que é isso mesmo, né, Lenine? A energia do público, a energia que está nas arquibancadas, vai muito mais do que só um grito ou só espectadores. Há ali uma história sendo contada e há um sentimento e uma energia que acaba permanecendo no lugar, não é mesmo? Ah, com certeza. A questão da atenção, né? Das pessoas te olhando, vendo a jogada, vibrando, torcendo, comemorando, não tem nada que substitui um estádio cheio, né? Eu acredito que quando você entra no estádio vazio, você consegue sentir a dimensão daquele lugar, daquela sensação de, porra, imagine isso aqui lotado, isso aqui cheio, o pessoal vibrando, por mais que não tenha ninguém. Mas não tem comparação entre um estádio vazio e um cheio, certamente, sempre um estádio cheio. Cara, o encontro das pessoas que apenas de corpos, de matéria, né? A gente está falando de aspectos simbólicos, emocionais, que vão muito além mesmo do simples fato, do simples retrato de dois corpos lado a lado ou uma multidão. Estava pensando aqui, não em estádio de futebol, mas outros ambientes também que têm em si a sua energia. Eu, como professor na rede municipal de ensino, no ensino fundamental, é gritante, assim, você entrar na escola num dia normal, um dia letivo normal, e a criançada, e a presença, e as perguntas, e as atividades, e a bagunça, e a indisciplina, mas o aprendizado, o interesse, enfim, toda essa energia dinâmica de uma sala de aula, de um recreio, e você entrar na escola num período pós ano letivo ou em recesso escolar, o que seja, cara, sem a presença dos alunos vou usar a palavra que é broxante, assim, é um espaço morto, o silêncio dentro de uma escola, assim, a ausência de qualquer ruído que indica a presença de criança, de alunos, cara, é muito triste. Talvez essa mesma percepção seja que o Eduardo Galeano
traga quando ele fala dos estádios e da energia do estádio, né? E aí até me lembrei de uma situação, Lenine, recente, por conta da pandemia e esses últimos jogos que nós tivemos antes da parada, do isolamento social, muitos deles foram com portões fechados, né? E aí o fez um uso de uma situação que, cara, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, né? Já tivemos casos de portões fechados, times sendo punidos por alguma situação, ter que jogar sem a presença do público. E a gente já tinha assistido alguns desses jogos assim, né, pela TV, como fica estranho, você escuta os atletas o tempo todo, eles fazem gol, não tem para quem correr, né, ou corre apenas para os seus colegas ali de time, e não tem aquela presença da torcida para celebrar junto, enfim. Mas o Corinthians fez uma coisa, né, nesse seu último jogo com portões fechados pelo Campeonato Paulista, que foi colocar no sistema de som o barulho da torcida. Até me ocorreu se não daria para utilizar isso com som amplificado logo ao lado do campo. Provavelmente deve ter alguma regulamentação dizendo que não é permitida, né? Talvez por atrapalhar. Mas seria interessante se o jogador pudesse ser alimentado no seu ânimo, na sua disposição, por um grito gravado da própria torcida. Mas, ainda que tivesse essa disposição para jogar mais, ter mais afinco nas jogadas, certamente seria triste o momento de fazer o gol e, ao invés de celebrar com a torcida, sair correndo para perto de uma caixa de som. Seria uma situação muito da bizarra, não é mesmo? Com certeza. Serve para esse momento. Eu acho que é melhor ter o grito da torcida ali saindo de um som do que não ter grito de torcida nenhuma. Mas é bizarro pensar dessa forma, assim. Porque o certo mesmo é ter a torcida gritando, vibrando com o jogador. Imagine aquele chute que a bola bate na trave assim, a galera faz dá aquele grito que não é um gol, mas puta, foi quase, né? Isso daí já é várias emoções, já é bastante coisa nessa situação, nessa energia, né? Então é algo que não tem como explicar. Tu estava falando em São Paulo e jogos sem torcida, né? São Paulo tem um problema grande, né? Só pode uma torcida, a torcida do mandante, que já empobrece bastante o espetáculo, né? Só que como a gente não consegue viver em sociedade, a gente tem a tendência de se matar, né? Ou fazer coisa pior, né? Pior, né? Vai saber o que é pior do que morrer. Mas a gente não consegue viver em sociedade e tem que separar, né? O dia que tem o jogo do Palmeiras não tem a torcida do Corinthians, o dia que tem a torcida do Corinthians não tem a torcida do Palmeiras, e é assim em São Paulo. Felizmente no Rio de Janeiro e eu acho que no resto do Brasil ainda tem torcida dos dois times no estádio, que é algo espetacular. Tu vê tua torcida vibrando, mas a torcida do adversário também costuma ser muito bonito. Claro que tem uma certa rivalidade, né? Tu tá do teu lado, mas eu tive no Maracanã, né, uma vez, e a torcida do Flamengo é lindíssima, mas também não tira a beleza da outra torcida entrando, as bandeiras se abrindo, a emoção de estar com o estádio cheio e duas torcidas gigantescas faz parte do espetáculo. Eu acho que é muito bom quando está dessa forma. E em São Paulo não tem isso mais, né? Bem lembrado, Lenine. O Estado de São Paulo proibiu, né, a presença de duas torcidas. Isso é muito triste para o espetáculo. Na Argentina, se não estiver enganado, também está assim. Isso vai empobrecendo, né? E a gente diz que vai empobrecendo, que vai perdendo qualidade, exatamente porque parte do espetáculo é a presença do público,
é a torcida, né? E parte a presença das pessoas, a lotação das arquibancadas, que faz com que algumas situações entrem na memória coletiva, e situações vividas no campo que ecoam para além do estádio, ou que ficam vivendo no estádio, apesar das pessoas saírem e entrarem, essas emoções continuam vivendo, permanecendo ali nesses estádios. O autor, Eduardo Galeano, fala um pouco disso nesse texto, né? Ele cita diversos estádios e fala de alguns, que até é interessante aqui fazer uma menção. Ele menciona um jogo entre a Inglaterra e a Hungria, do ano de 1953, e fala que o Wembley continua vivendo aquela partida onde a Hungria, visitante, goleou a Inglaterra. E aí, até então, já tinha ouvido falar que a Hungria, uma grande seleção, teve alguns grandes times. Fui lá para saber o que aconteceu em 1953. E aí, o Galeano deixa no ar, né? Então, mas a menção que ele faz é uma partida que a Hungria venceu por 6-3. É uma daquelas goleadas do visitante, que não é maior do que o 7-1 que a gente levou aqui, mas dá para a gente entender o tamanho dessa vitória da Hungria, considerando que até aquela data a Inglaterra a seleção inglesa jamais tinha perdido uma partida em Wembley. Então, e aí já temos praticamente ali, no caso da Inglaterra, quase que um século de história dessa seleção. E o jogo foi diante de 100 mil pessoas. Então, tal como a gente teve o Maracanaço em 1950, com a vitória do Uruguai em cima do Brasil na Copa do Mundo, na final da Copa do Mundo, que também é citada pelo Eduardo Galeano, essa energia permanece no Maracanã, rondando ali esse espírito, mas em Wembley, na Inglaterra, também teve isso. E aí eu chamo a atenção para esse jogo porque vai ser uma das dicas que a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, porque o jogo ele está disponível no YouTube, então dá para assistir esse jogo de 1953. Eu vou fazer um spoiler aqui, só para dizer que tem um gol que acontece logo no início da partida, então vale a pena acessar, assistir, apesar de a data ser mais antiga, mas tem uma certa qualidade ali na imagem, é preto e branco, mas tem uma qualidade, que chama atenção a dinâmica do jogo. É diferente, mas é um bom jogo, vale a pena assistir, e o primeiro gol é um golaço, então, pelo menos os primeiros minutos ali vale a pena dar uma conferida. Outras situações citadas pelo Eduardo Galeano, uma delas diz respeito ao Estádio Azteca, no México, e ele cita aqui a pelota, ainda quando ele fala pelota, ele não está falando necessariamente de futebol, mas sim de uma modalidade do povo ancestral azteca, que é jogada com... Também acabei dando uma pesquisada, e vou deixar um link de uma partida no YouTube gravada aqui, para a gente ter, para quem quiser se interessar, dar uma conferida. Mas é uma modalidade em que é jogada com uma bola que pesa de 2 a 3 quilos, os times ficam cada um no seu campo, e o objetivo é fazer a bola atravessar todo o campo adversário. E ela só pode ser interceptada e rebatida para o campo adversário usando o quadril. Então, é impressionante a habilidade dos jogadores e como eles se jogam para acertar com o quadril e fazer essa bola atravessar. E aí eu até aproveito para perguntar para você, Lenine, você teria esta habilidade no seu quadril? Não sei porque nunca tentei usar ele para esses fins, né? Não, acho que não. Acho que sou um pouco duro. Mas não sei, né? Teria que fazer esse esporte aí, treinar um pouco para ver se, quem sabe, não seria um grande atleta aí dessa modalidade. Mas acho que não. Tá bom então, Lenine. Mas é o seguinte, o Galeano ele também puxa daí para um lado que talvez seja um pouquinho mais pesado, que é o caso de um estádio que, ao contrário de boas energias, vai trazer energias um pouco mais pesadas. E ele fala do estádio Rei Fahd, né, que é onde joga o Al Hilal na Arábia Saudita, que apesar de, vendo fotos, ser um estádio muito bonito, até a seleção brasileira
andou fazendo amistoso já por lá. Mas é um estádio que traz algumas marcas de eventos de violência num país que tem aspectos de repressão e que um estádio que só passou a aceitar a presença de mulheres a partir do dia 12 de janeiro de 2018. Então, há pouco mais de 2 anos é que a presença das mulheres foi permitida nesse estádio para que elas pudessem assistir os eventos e as partidas de futebol. Então, a gente está falando é estranho imaginar isso, né? É triste e certamente por esse ambiente de opressão e tudo mais, ainda não, talvez não ter criado uma cultura, algum evento de uma memória mais gostosa e saudosa, tal como os outros estádios que ele cita, Maracanã, Wembley, La Bombonera e tudo mais. Triste essa história, né, Lenine? Não, certamente. É para pensar bastante e ficar chateado com a situação, né? De você proibir as mulheres de fazer algumas coisas, né? E uma delas é poder ir num jogo de futebol, que é um lugar que todo mundo tá ali para se divertir, né? É um lugar que teria que ser aberto para todo mundo, assim como é em grande maioria dos países, né? E aí tu ter essa proibição é ridículo, né? Chega a ser ridículo. Mas, né? O que eu posso dizer sobre isso, né? Culturalmente já não é um esporte onde a mulher se identifica, né? Eu acho que é um esporte muito mais masculino por causa da criação, eu acho. Porque por causa do incentivo em si, né? Eu acho que o pai veste o filho com a camisa do time de coração, o pai leva até o estádio, né? O pai torce junto com o filho, sai para jogar bola. É algo que está bem claro no ambiente masculino e agora, e cada vez mais com o passar do tempo, agora futebol feminino, né? Criando uma cultura que a mulher também pode jogar bola, que ela é bem-vinda no esporte, que ela pode assistir, ela pode torcer, que ela pode comprar camisa, ela pode ter um pai ali falando, minha filha torce para tal time, é o meu time, ela torce também. Eu saio com ela para jogar bola na praça. As coisas começam a melhorar e ficar mais igual. Espero que aconteça dessa forma, né? Beleza, então, meu caro Lenine. Subiu a placa aqui dos acréscimos, o juiz já conferiu no cronômetro e está mandando a gente encerrar a parolagem desse nosso segundo episódio. E um forte abraço, cara. A gente se vê no próximo texto e na próxima parolagem, beleza? Beleza, Eduardo. A conversa é sempre muito boa. Pena que é pouco tempo, mas sempre vale muito a pena. Um abraço. Verdade, passa rápido, né, Lenine? E na real, né, para quem acompanhou o podcast aí desde o início, no próprio teaser, a gente anuncia que arbitrariamente foi definido aí um limite para essa conversa, mas quem sabe aí a gente vai estruturando, vamos recebendo também o feedback aí da galera que nos escuta, e aí quem sabe a gente vai ampliando, chamando mais gente para essa conversa, para essa parolagem. Então, depois de Galeano, depois da parolagem, nos despedimos aqui e até a próxima. Preview.